Hoje eu quero falar sobre sonhos. O que são sonhos? O que representa um sonho na nossa vida? Quero falar, talvez você é um sonhador, você tem algo que você tem buscado e sonhado. Essa palavra é para você. Quero dizer que os teus sonhos são maiores, mas os de Deus são muito maiores do que os seus. A palavra do Senhor diz que os sonhos e os pensamentos dos homens são um, mas os de Deus estão mais altos do que o céu. E muitas das vezes nós estamos sonhando tanto, buscando tanto, mas às vezes nem sempre as coisas vêm a sair conforme nós queríamos. Talvez os nossos sonhos eles tenham sido frustrados no meio do caminho. Talvez por algum motivo ou por alguma circunstância, a vida nos proporcionou novos caminhos e novas direções. E aí nós achamos que os sonhos se perderam, que tudo se acabou. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para você. Os sonhos de Deus são maiores, porque o que o homem planeja, o que o homem planta, o que o homem tenta colher. Provérbios diz: os planos dos homens são um, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Então eu quero dizer para você que muitas das coisas que você tem vivido e passado, talvez que não esteja compreendendo agora o porquê desses momentos difíceis, o porquê dessas coisas está acontecendo. Quero dizer para você que Deus, Ele sabe de tudo e de todas as coisas. E nem sempre as coisas, quando Deus Ele quer agir, vai nos agradar. Porque Deus é um Pai. E assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim Deus Ele tem cuidado de nós. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos mostrar que neste mundo nós vamos passar por situações difíceis. E se nós não fomos formados, preparados e ensinados para viver neste mundo, nós não conseguiríamos vencer a primeira provação que chegasse na nossa vida. Assim como um pai, ele educa o seu filho, ele ensina o filho os seus deveres, suas ações e consequências, assim Deus também ele quer nos ensinar. Através dos seus ensinamentos, através da sua palavra, através daquilo que Ele tem nos ensinado através dos seus profetas. A Bíblia Sagrada é o livro mais poderoso do mundo, porque ela abre a nossa mente, expande o nosso conhecimento de maneira que você passa a enxergar diferente e a ouvir coisas diferentes. E muitas das vezes você vai enxergar coisas que as outras pessoas não vão enxergar. E muitas das vezes você vai ser diferente mesmo dessas pessoas. Mas o que cabe a nós é compreender o porquê Deus tem essa chamada na minha e na tua vida. Deus ele tem uma chamada na minha e na tua vida porque nós nascemos para ser luz do mundo e sal da terra. O que seria luz? Luz é aquilo que clareia algo que está na escuridão. Talvez existem pessoas que estejam passando na escuridão e não estejam enxergando sequer aquilo que está diante dos olhos. E nós somos encarregados de ser essa luz na vida dessas pessoas. E o sal significa um tempero. Talvez a vida das pessoas estejam ali precisando de algo que nem mesmo elas sabem. E nós estamos ali encarregados de alimentar a alma, de cuidar, de sarar, de levar um bom alimento. Eu quero dizer para você que me ouve neste momento que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Me lembro da palavra de Deus quando fala de um jovem chamado José. Um jovem sonhador, um jovem que tinha todo o seu futuro pela frente. Aonde Deus dá um sonho lindo para ele, um sonho maravilhoso. Sonha que ele seria grande, que ele iria ajudar as pessoas e principalmente a sua família. E quando ele diz para a sua família que Deus tinha dado um sonho para ele, os seus irmãos caíram um semblante. Chamaram de sonhador, chamaram de doido. E muitas das vezes, por ser escolhido de Deus, ele passa a ser perseguido pelos seus próprios irmãos, aqueles que deveriam o apoiar, aqueles que deveriam estar do seu lado. Passaram a perseguir José. Aonde José chegava, talvez os irmãos estavam conversando e eles paravam de conversar. Aonde José chegava, eles diziam: lá vem de novo o sonhador. Lá vem José, o jovem sonhador, que vive com a cabeça na lua, pensando
coisas que não existem. E eu me recordo bem dessa palavra que Deus ele leva esse jovem a passar por uma situação difícil, onde os seus irmãos levam ele um dia para um lugar no deserto. E ele chegando lá no deserto, seus irmãos reunidos com o rebanho que eles estavam apacentando. E sem dó e sem piedade, os irmãos pegam José e jogam ele numa cisterna, uma cisterna bem funda. E ali talvez o sonho daquele jovem estava quase se acabando. Porque muitas das vezes nos caminhos que nós vamos percorrer para alcançar um sonho vai ter obstáculo. Vai ter situações que você vai pensar: estou no fundo do poço, não tem mais jeito. Quando eu pensei que ia conseguir, agora estou aqui no fundo do poço, não tenho forças nem para me levantar. Foi assim com José. Se você está no fundo do poço, essa palavra é para você. José estava no fundo do poço e talvez escutando seus irmãos maquinando para fazer um mal para a sua própria vida. O interessante é que os próprios irmãos empurraram José para o buraco, em vez de estender as mãos e ajudar o próprio irmão. Muitas das vezes o apoio não vem, muitas das vezes a ajuda não vem, mas isso já faz parte do plano de Deus. Por que faz parte? Porque quando Deus te exaltar e Deus te levantar, ninguém vai poder dizer: foi eu que ajudei, foi eu que estendi a mão. Não, porque Deus ele não precisa de nada e nem de ninguém, ele precisa da tua fé para fazer acontecer o impossível na tua vida. É você e Deus, é você, a tua fé, que você crê em Deus, que Deus vai fazer você superar a situação que você está vivendo hoje. E José foi tirado do fundo do poço. E quando ele pensa que seus irmãos estavam brincando, seus irmãos pegam José, arrancam a sua veste, a sua túnica colorida que ele havia ganhado, e pegam ele e vendem ele para uma caravana dos ismaelitas que passavam por ali. E naquele momento, lágrimas, eu creio que caem dos olhos de José. José chora, pensando: o que será de mim? Se os meus próprios irmãos estenderam as mãos para me jogar no fundo do poço, e quando me tiraram do fundo do poço, me venderam como escravo. Era apenas o processo que José tinha de passar. Sem entender e sem compreender, José foi. José foi sempre uma coisa que eu guardo sempre comigo. Eu nunca vi José murmurando. Eu nunca vi José dizendo e falando mal da sua família e dos seus irmãos, não. Eu sempre vi José determinado. Eu sempre vi José com foco. Eu sempre via José lembrando do sonho. Ele sabia que o sonho não veio do homem, o sonho veio de Deus, e que um dia, mais cedo ou mais tarde, teria de se cumprir os sonhos, porque ele acreditava. Talvez na minha vida e na tua vida os sonhos não venham acontecer porque nós não acreditamos que eles possam se tornar realidade, porque paramos no meio do caminho, desistimos. E o que Deus tem para você é maior, mas cabe a mim e a você batalhar por aquilo que nós estamos sonhando hoje. José ele foi para uma terra chamada Egito, foi vendido como escravo, e ele ficou na casa ali de um grande homem, servo de Faraó. E ali onde ele foi tentado, foi acusado, foi preso, e lá na cadeia, mais uma vez, terceira etapa, quando ele achou que ia acontecer algo bom, ele foi de novo para o fundo. Dessa vez ele foi para o calabouço, onde ele passou um período que eu creio que todos nós vamos passar um dia, de questionamento, de perguntas. O porquê isso acontece, o porquê isso está acontecendo. Mas se Deus é comigo, por que eu passo tanto problema? Se Deus é comigo, por que Deus está permitindo isso? É porque Deus ele quer forjar o teu caráter, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar o teu jeito de pensar, a tua forma de agir. Porque muitas das vezes nós achamos que já estamos prontos para receber a promessa, mas a promessa você não pode pegar ela de qualquer jeito. Você tem que ser preparado, você tem que ser moldado, e para saber o primeiro passo, se você está pronto para receber a promessa, é saber se você é manso, é saber se você é humilde, é saber se você aceita o chamado que Deus tem na tua vida. Se você ainda ira por qualquer coisa, se você ainda está passando um processo que não está compreendendo, está murmurando, é porque não está preparado.
é porque a tua hora ainda não chegou. E o que Deus tem para te dizer hoje: acalma, confie, mesmo que todas as circunstâncias estejam provando para o contrário. O que Deus tem para fazer na tua vida é maior. É maior porque se você for parar para pensar, meu querido, todas as vezes que Deus ele quer formar alguém para ser luz do mundo, primeira coisa, ele tem que trabalhar nessa luz para fazê-la brilhar. Porque o trabalho das trevas é tentar cobrir a luz, mas a palavra do Senhor diz no livro de João: aonde a luz chega, as trevas têm que sair, bater em retirada. E hoje o que eu aprendo aqui com José, ele foi uma luz que estava se acendendo dentro da própria casa e nem mesmo a própria família sabia que ele era a luz. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? É que quando ele estava no fundo do poço, no calabouço, ele ainda acreditava, assim como Jó: pois eu sei que o meu Redentor, ele ainda vive, e há de julgar a minha causa. Ou seja, determinação, princípio, confiança, são fundamentos básicos para uma vida vitoriosa com Deus. Se no meio do caminho se tem dúvida, se no meio do caminho tem desânimo, se no meio do caminho você para, então Deus não tem nada que fazer na tua vida. Deus só tem compromisso com aqueles que vão até o final. Quando os 12 espias chegam na terra prometida, 12 espias, somente 2 confiaram, 10 falaram: não vamos conseguir, porque essa terra tem gigante, o povo é poderoso, vai nos matar. Mas Josué e Caleb, os únicos 2 príncipes que estavam ali, eles falaram: se Deus prometeu, Deus há de cumprir na minha e na tua vida. Ou seja, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do problema, se Deus falou, ele é Deus para cumprir, porque ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então, se Deus tem algo na minha e na tua vida, confie, porque Deus tudo fará por você nessa noite, nessa tarde de domingo. Esse vídeo está sendo gravado hoje, domingo, para dizer para você que os teus sonhos ainda não morreram, que eles ainda podem se tornar realidade, mas não cabe a Deus, cabe a você confiar e caminhar até o final. Talvez o inimigo jogou algo no teu coração esta semana. Talvez o inimigo tentou jogar uma água fria sobre você, trazendo tristeza, trazendo angústia, trazendo dor. Mas eu quero dizer essa palavra: levante-se, se recomponha tuas forças e caminhe, porque o caminho ainda tem um percurso grande para você percorrer, mas a tua vitória está perto e cabe a você alcançar as mãos para pegá-la. Sabe por que eu estou gravando esse vídeo? Porque Deus toca em meu coração para dizer essas palavras. Eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou pecador, assim como você. Mas o nosso Deus é grande, Ele é santo e Ele é poderoso. E Ele pode todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. E José, meus queridos, ele conseguiu a sua vitória através de sonhos. Os sonhos que tanto trazeram desgosto para ele e nos seus irmãos. Os sonhos que trouxeram só perseguição para ele. Os sonhos que jogaram ele no fundo da cisterna. Os sonhos que venderam ele como escravo. Os sonhos que venderam ele ali quando ele foi para a prisão. Os sonhos dele que trouxeram tanta coisa ruim para ele, fisicamente dizendo. Mas foram os sonhos dele que colocou ele e fez dele governador do Egito. Se você for olhar para a história e para qualquer documentário, você não vai ver governador no Egito, porque não existe. Somente José, através de Deus, conseguiu alcançar esta dádiva de se tornar o primeiro e único governador do Egito. Sabe o que acontece? Quando toda a sua família estava perecendo com fome, quando em toda a terra correu a fome, José tinha alimento para sustentar sua família. José tinha alimento para sustentar não só sua família, mas toda a terra de Canaã. E todo o povo pôde se fartar com os alimentos. Através daquele que sonhava, através daquele que acreditava, ele foi uma bênção para aquela casa. Talvez você pense que é a maldição da tua família. Talvez você pense que não é nada para a tua família. Mas é você que Deus quer usar nessa última geração. É você que Deus quer fazer algo grandioso nesta última geração. Por isso acredite, creia, porque você é maior do que aquilo que o inimigo tem falado que você é. Você é maior do que isso que os teus amigos e as pessoas na rua têm falado que você é.
Você é chamado à imagem e à semelhança de Deus. E Deus te quer sorrindo. Por isso, abra esse sorriso no rosto. Alegra o seu coração. O inimigo pode até ter te ferido, te machucado e jogado no chão. Mas Jesus te toma pela mão direita e te coloca de pé. E vai falar contigo ainda esses dias. E mostrar que você tem valor. Que você é especial demais para ficar vivendo do jeito que está vivendo. Por isso sonhe, acredite, mas nunca se esqueça. Persevere naquilo que você acredite e vai até o final, porque quem te sustenta é Deus. Fique com essa palavra nesse domingo e que Deus possa abençoar a sua vida e de toda a sua família. Em nome de Jesus.